Vamos falar do Santos grandão e também vamos falar dos meninos da Vila. E olha, teve um empate na tarde desta quinta-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, lá no CT Rei Pelé. O Santos que esteve atrás por 2 vezes e conseguiu chegar ao empate. E olha, teve até chance de virar o jogo e sair com a vitória, mas também teve a chance de sair com a derrota do CT Rei Pelé na tarde desta quinta-feira. Como que está difícil jogar com o Palmeiras? Como que o Santos está complicado a tirar resultados, vitórias em cima de qualquer Palmeiras? Parece que a fase dos caras é tão boa que os caras parece que jogam com o Santos com uma facilidade incrível. Porque, olha, será que existe curso? Aqueles cursinhos quando você vai fazer faculdade, vai fazer medicina, vai fazer alguma coisa assim, e você fica fazendo aqueles cursinhos antes para você aprender mais alguma coisa de diferente para o dia da prova ficar um pouquinho mais fácil. Será que existe curso para zagueiros? Porque parece que os zagueiros do Santos têm que fazer algum curso de posicionamento. Ou às vezes, como assim? Quando o atacante está indo para dentro da área, você não pode virar a bunda para o atacante. Você tem que ir de frente, você tem que marcar de frente. Foi assim que saiu até o segundo gol do Palmeiras, que o Gabriel Simples errou o clique da bola, virou de bunda para o zagueiro, até ele dar a volta, o atacante já ganhou vantagem. Eu acredito que tem que ter algum curso, porque, meu Deus do céu, tanto no Santos grandão como nas categorias de base do Santos, parece que o zagueiro é sempre a mesma coisa. Olha, foi um jogo até equilibrado, Santos e Palmeiras, mas dá um sufoco danado quando o Palmeiras desce ali para aquela cabeça de área do Santos ali, para entrar naquela grande área ali, que parece que os caras começam a tocar a bola para lá, para tocar para cá, e os jogadores do Santos parece que fica perdido, parece que fica meio aéreo vendo o Palmeiras chegar. Foi um jogo assim, estranho, estranho, porque o Santos ainda no final, quase que o Santos perdeu. Teve 2 chances do Palmeiras lá, inacreditável. Um rapaz tocou do lado e o outro, o rapaz dentro da pequena área, chutou por cima. Parece que bobeira da zaga do Santos, parece que os caras ficam meio aéreo dentro da área e não conseguem marcar. Mas ainda bem que foi salvo os 2-2. O Palmeiras fez 1-0 com o Sorriso lá aos 17 minutos. Aí o Santos empatou com o Gabriel Simples aos 13 minutos do segundo tempo. O Marco Antônio aos 23, tranquilo, do jeito que quis, fez o gol. Aos 23, fez 2-1 para o Palmeiras. E aí depois um pênalti e o Luca Meireles acabou batendo com firmeza. E aos 32 minutos, e aí igualou o marcador de novo. 2-2. Para mim, é claro que não teve tanto assim reprise de lance. Eu logo no início assim que eu vi a jogada, falei, não, foi jogada normal. O rapaz do Palmeiras tocou a bola. Mas depois, passando o reprise de novo, dá a impressão que aos 5 minutos teve um pênalti para o Santos. Um pênalti em cima do Padula, que o zagueiro chegou, deu um carrinho dentro da área. Zagueiro que dá carrinho dentro da área, você já viu como é que é. É suspeito. E para mim, se você olhar direito aquele lance lá, foi pênalti para o Santos ali. Foi pênalti para o Santos. Mas a verdade é uma só. Se a gente considerar daquilo que vem ultimamente o Santos contra o Palmeiras, que vem numa iaca danada quando joga com o Palmeiras, e o Palmeiras acaba sempre levando vantagem, para mim o Palmeiras hoje acabou levando vantagem de novo, porque eu acredito que o Santos tinha até time, condições sim, para vencer o Palmeiras. Mas como a Inhaca está tão grande, que a gente tem que comemorar sim o empate, 2-2. E ainda fiquei ali dos 40 até os 49, até os 50 minutos, dos 45 até os 50 minutos, torcendo para que o jogo acabasse, porque dava a impressão que a qualquer momento eu ia ver a rede do goleiro Rodrigo Falcão balançando.
Mas, como se diz, acabou terminando o jogo em 2-2. Para mim, até ficou bom, de bom tamanho, até mesmo porque Bragantino e Cruzeiro que estão lá na ponta, que estão mais no alto, o Cruzeiro na ponta e o Bragantino em segundo, empataram o jogo também e não fugiram tanto assim. O Santos, que está em terceiro colocado na competição, na tabela geral, mas ele pode até correr o risco de perder a terceira posição, porque ainda falta jogar o Internacional e o Juventude. O Internacional que tem 6 pontos e o Juventude também 6 pontos, quer dizer, se algum dos dois vencer, passa o Santos. Mas está bem colocado o Santos, tá bom. Eu vejo o Gabriel Simples, por isso que eu falo do curso. Será que não tem curso? Será que não é o professor agora, o Fabrício Montes chegar, explicar para os caras que tem que ter alguma coisa de orientação para esses meninos? O Gabriel Simples, eu vejo ele um bom lateral, um jogador que ele dentro da área, alto, como ele fez o gol de cabeça, cabeceia bem, não foi o primeiro, eu já vi outros gols dele, ele chegando ali pela direita, fazendo gols, mas é um jogador interessante, mas talvez você precisa conversar um pouquinho com ele ali, porque quando o adversário está descendo ali, a marcação tem que ser mais ajustada, não só ele, como o zagueiro. Mas eu falo ele ali porque eu vejo um jogador até interessante. De repente, um jogador até para o Pedro Caixinha, como o JP Sherman já está fichado já por vários torcedores do Santos, de repente, dá uma tentada ali com o Gabriel Simples e dando uma oportunidade para ele, ou levando ele ali junto com os titulares ali, para ir ganhando aquela experiência e, de repente, ao lado dos mais experientes, ele se adaptando melhor, até mesmo nesse quesito aí que eu estou falando, que é quando você vira a bunda para o atacante para tentar pegar do outro lado, aí você perdeu a jogada. Então, às vezes, tem que tomar muito cuidado com isso daí, mas é um jogador interessante, que poderia. Eu lembro que esse menino ele veio do 15 Piracicaba. Ele estava no 15 Piracicaba e ele veio para o Santos. Até eu acredito que aí numa negociação aí deve ter alguma participação aí dele com o Santos, com o 15 Piracicaba. Mas é um jogador até interessante, que daria para estar dando uma oportunidade nele ali no time de cima ali. Mas vamos ver o que o Pedro Caixinha vai resolver. O Santos que jogou assim, ó, com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, Samuel, João Ananias e Vinícius Lira. O Profeta, depois o Assis, o Gustavo Henrique, o Rodrigo César e o Rodrigo César. O PP Firmino, depois o Enzo Boer. O Matheus Xavier, depois o Pedro Padula e o Luca Meireles. O treinador, o Fabrício Monte. O Santos agora me parece que volta a jogar contra o Atlético Goianiense fora do CT Rei Pelé, lá em Goiânia. Me parece, eu vi a data agora, não me recordo, mas deve ser na semana que vem. Vamos aguardar aí que o Santos continua firme aí na classificação aí do Campeonato Brasileiro Sub-20, já que saiu o Leandro Zago, agora é o Fabrício Monte. Vamos esperar aí que ele consiga aí dar uma organizada bem melhor nesse Santos, porque estava até me agradando as 3 partidas, como me agradou hoje. Mas é aquela coisa, jogar contra o Palmeiras parece que é sufoco toda hora, porque os caras tão largo com o Santos, porque parece que quando eles chegam para jogar com o Santos, parece que o Santos dá aquela diminuída e eles dão aquela crescida. Meu Deus do céu. Mas, como se diz, isso que fase tudo passa, quem sabe uma hora vai passar isso daí e o Santos começar a comandar quando joga com o Palmeiras, em qualquer circunstância. Ó, o Renato Gaúcho é o treinador do Fluminense. Eita, Renato Gaúcho. Ainda bem que ele já vai jogar a primeira agora, final de semana, porque tem muitos times que gostam de estrear treinador contra o Santos. Aí você fica já, como se diz, furioso, porque os caras já entram no vestiário dando aqueles gritos, falando alto, e falando que um é o Neymar, que o outro é o Robinho, e aí, meu amigo, os caras crescem para cima do Santos. Mas vamos aguardar. E o Zé Rafael? O Zé Rafael que está se recuperando da cirurgia, a cirurgia que ele fez lá em fevereiro, na coluna, ali na costa, no lombar ali, e aí está esperançoso aí, acredito que o Zé Rafael logo vai estar aí pronto para voltar a jogar no Santos aí. No começo falaram que era 2 meses e meio, por aí, vamos ver. Já tem mais de mês já, né?
Já está indo para 2 meses. Vamos ver, vamos aguardar aí. O Zé Rafael pode ajudar muito, porque ó, o Caixinha está treinando e eu vi lá no diário do Peixe lá que o Pituca está treinando no lugar do João Schmidt, aquilo que eu falei lá do João Schmidt no jogo contra o Vasco. No pós-jogo eu falei isso aí. Que o Schmidt às vezes tem que ser um pouco mais ativo, pegar a bola, ser mais ativo com a bola, ter mais. Às vezes é muito toquinho ali perto, às vezes tem que ser meio. O volante, muitas vezes, é isso aí. É pedindo bola, é marcando, é saindo jogando. Às vezes isso aí é muito interessante. E o Guilherme, que é outro que foi fichado também por vários torcedores do Santos, ou quase a maioria dos torcedores do Santos, porque o JP Sherman e o Guilherme já estão fichados, já, é o que eu digo. Às vezes pega muito no pé, às vezes a gente tem que entender que tem o lado ruim, a fase ruim, os jogos ruins dos jogadores, que é o caso do Guilherme, que vem deixando a desejar já vários jogos. Não sou contra, tem que dar oportunidade para outros. Se você hoje está mal, tem que entrar o outro no lugar e torcer para que o outro vai bem. E é o caso do Sherman. Só que ali o Sherman ali, como se diz, falta muito de posicionamento daquela defesa do Santos, aquele meio campo do Santos ali, é muita falta, às vezes, de ajustes daí. Às vezes tá caindo muito para cima do Sherman, e aí a cada jogo que vai perdendo, a gente vai encontrando aquele para poder descer o cacete em cima. E ultimamente o Sherman tá pagando o pato aí a tortos e direito. Mas, como se diz, cada torcedor tem o direito de criticar e de falar, como se diz, a gente tem que só ouvir e ficar quieto. Portanto, aí, e o Neymar? O Neymar que está praticamente recuperado, mas é como eu disse lá no outro vídeo, o Santos tem que usar o Neymar inteiro, Neymar 100%. O Santos não pode bobear aí com o Neymar aí e correr risco aí para depois ficar mais 3, 4, 5 jogos aí parado. Aí acabou, filho. Aí é enrolado. Então, a gente tem que torcer para que esse final de semana seja um final de semana feliz para o Santos contra o Bahia, que deve estar jogando agora contra o Internacional, que eu estou fazendo o vídeo aqui, já deve ser 8 e alguma coisa, eu acredito que o jogo é mais ou menos esse horário. E aí vamos ver qual que é o Bahia que vai vir enfrentar o Santos domingo na Vila Belmiro, 8h30 da noite. Meu Deus do céu, que horário ruimzinho para o futebol, né, esse horário. Acho que é meio complicado. Talvez poder. Mas parece negócio de horário lá do que você tem que descansar 72 horas, aquelas coisas dentro do futebol. Eu já vi futebol em cada dois dias, eu já vi Campeonato Paulista ter jogo. Agora hoje mudou muitas coisas, é diferente. Uma coisa que eu só ia falar, tem muitos aí falando até do Gabriel Bom Tempo e ser lateral direito do Santos. Olha, se eu fosse o Gabriel Bom Tempo e o Caixinha vinha com essa para mim, eu falo assim, eu não quero não, professor. Deixa essa daí para os outros lá, eu não quero não. Porque, ó, todo lateral direito do Santos, como se diz, é fichado. Todos os laterais direitos do Santos de 2020 para cá são fichados. O último que passou ali interessante foi o Vitor Ferraz, porque ó, assim mesmo tinha umas cornetadinhas em cima dele. Porque ó, se você pegar o Madison, pegar o Pará, também ó, Natan, Áureo, meu Deus do céu, Aonde que encontraram esse lateral direito? Meu pai do céu. Quem mais? Agora o Godoy, o Rainer. Olha, se eu for o Gabriel Bom Tempo, fico quietinho. Se o professor Caixinha fazer uma reuniãozinha assim, um com um, só, eu e o professor, e ele falar assim, você faz aquela lateral direita ali? Não, professor, faço não sei jogar ali. Eu só chuto de esquerda, na lateral direita não vou não, porque ali tá feio no Santos. Tá feio no Santos. Quem vem, já vem com o título na mão. Vem com o título na mão e o papelzinho, porque ele sabe que ele vai ser carimbado ali na lateral direita do Santos, porque ali tá terrível. Ali tá terrível, não tá fácil não. Outra coisa também, um jogador que está desaparecido, que ele começou tendo oportunidade, me parece que até lá nos 4-2 lá do Atlético contra o Santos, que era o Ian. Eu acredito que o Ian ele está com um problema de contrato no Santos.
Eu acredito que o Ian está com problema de contrato no Santos, que o contrato do Ian me parece que vence nesse final de ano, final de 2025. Eu acredito que as oportunidades do Ian, que é um excelente jogador, e o Santos poderia até estar testando ele ali com esse problema ali de Schmidt, Pituca, o Rincon, devia estar dando oportunidade para esse menino também, e ele não está aparecendo, porque ele se machucou, ele já voltou, a não ser que ele se machucou de novo, porque no Santos não tem tanta transparência assim, ninguém nem fica sabendo, a não ser que ele está machucado de novo. Mas ele se recuperou, voltou, estava treinando, mas não está jogando. Eu acredito que deve ser problema do contrato dele, que vai vencer agora no final do ano, e aí, se for, é um jogador interessante para o Santos, que tinha que estar fazendo os testes, mas é claro, antes de fazer os testes, tem que assinar um contrato, porque senão você se destaca aí, vem os caras lá, leva de graça, e o Santos, ó, chupando o dedo outra vez. Então tem que tomar cuidado, mas eu acredito que é mais ou menos por aí o problema do Ian, que ele não está tendo oportunidade no Santos Grandão. Vamos aguardar. Domingo está chegando e quem sabe vem a primeira vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos torcer muito que isso aconteça. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.